Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara, os juízes titulares, o vice-presidente, Dr. Douglas Kuchiyama, a doutora Maria Alice Formigoni e Flávia Arantes. Pela representação fiscal, Tabir Macedo. Temos 4 processos em pauta, uma sustentação oral pela empresa Domer, Soluções para Usinagem, o AIN ao 4, 148, 103. Vamos iniciar, então, por este processo. O voto do relator, Dr. Douglas, está registrado. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o seu voto. E, em seguida, eu abro a palavra para a doutora Fernanda para aduzir a sua sustentação oral. Doutor Douglas, com a palavra. Bom dia a todos de novo. Então, esse processo aqui é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Eu vou ter que editar aqui, presidente, porque eu peguei um arquivo de outro, eu coloquei aqui, tem recurso de ofício, mas não tem. Contra a decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa, que teria cometido as infrações abaixo transcritas. Infrações relativas ao crédito do imposto, creditou-se indevidamente no montante ali indicado, a título de crédito de ICMS de bens do ativo permanente destacados nas notas fiscais ali mencionadas, emitidas com CFAP 1604, lançamento de crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado em valores superiores aos indicados nos registros fiscais de controle de crédito ICMS do ativo permanente existentes na FD. Notificado as caras inconsistências apresentadas, apresentou o controle interno contendo relação de notas fiscais divergentes contida no CIAP, escritura na EFD, em desacordo com a portaria CAT 25/2001, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte apresentou defesa, a Fazenda apresentou manifestação fiscal, sobreveio decisão que manteve o AIN, e o contribuinte apresentou recurso ordinário, que eu vou deixar para a patrona se manifestar, e a representação fiscal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário. Esse é o relatório em síntese, presidente. Se puder permitir a edição lá, só para eu ajustar. Eu já habilitei, Douglas. Tá bom, obrigado, presidente. Bom, diante do sucinto relatório, eu passo, então, a palavra à doutora Fernanda Balieiro Figueiredo, para que apresente a sua sustentação oral em nome de Domer, Soluções para Usinagem. Doutora Fernanda, com a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Vou ser bastante breve, até porque é um caso simples, né? Como vocês viram pelo relatório, não tem muito segredo. É uma autuação por glosa de créditos decorrentes de incorreções na escrituração do CIAP. A Receita Estadual verificou que a empresa ela teria utilizado crédito em valor superior ao que foi declarado no CIAP. E por essa razão houve a glosa. O que a empresa apresentou toda a documentação, tanto na impugnação, depois reiterou os documentos no recurso voluntário. Nós comprovamos a legitimidade desse crédito. Então, verificando se vocês conseguirem verificar toda a documentação dos autos, lá nós apresentamos uma planilha gerencial que indica exatamente o valor do crédito, o valor que foi indicado em cada nota fiscal autuada e, de fato, o valor do ICMS na nota fiscal autuada é superior ao valor que foi indicado no CIAP, que, infelizmente, ocorreu um erro e, por essa razão, a declaração, de fato, foi incorreta. Mas o fato da declaração estar incorreta não é motivo suficiente para a glosa dos créditos, porque é direito do contribuinte se apropriar de créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo imobilizado. Isso está na lei complementar. Nós entendemos que a glosa desses créditos ela acaba por violar o próprio princípio da não cumulatividade. O fato de você simplesmente não cumprir corretamente uma obrigação acessória não é suficiente
para alterar toda a sistemática da não cumulatividade do imposto. O que nós entendemos que você só poderia glosar, que a autoridade fiscal só poderia glosar os créditos de ICMS se de fato a empresa não comprovasse que ela tem direito a tais créditos. Se de fato fosse comprovado que o valor do ICMS, que essas mercadorias adquiridas não foram destinadas ao ativo permanente, ou se de fato o valor indicado naquelas notas fiscais não correspondesse ao valor de crédito utilizado pela Dormer, o que não foi o caso. Tanto é que nós até apresentamos, a empresa refez o registro de SIAP e apresentou nos autos. Tanto é que isso foi um ponto meio controverso, que a decisão de primeira instância ela entende como se nós quiséssemos fazer uma denúncia espontânea. Mas, obviamente, não é uma denúncia espontânea, já que nós já tinha passado desse momento. Foi simplesmente uma forma de facilitar a análise das autoridades, já que os números estavam corretos, então, com o documento correto preenchido, ficaria mais fácil verificar que, de fato, o valor do crédito utilizado pela empresa corresponde ao crédito das notas fiscais autuadas. Mas, para nossa surpresa, nenhuma documentação foi analisada. Então, e assim, como nós todos sabemos, o processo administrativo ele se pauta pela verdade material. Então, era imprescindível que tivesse sido feita essa análise da existência do crédito do contribuinte. E aqui eu repito mais uma vez, a lei complementar, ela só prevê a forma, a Lei Candir, né? Ela só prevê a forma de utilização desses créditos de SIAP, as regras de percentual, o percentual que você pode utilizar por mês, etc. Ela nem determina que você deveria declarar em tais obrigações acessórias. Isso é uma norma interna do Estado de São Paulo para fins de controle e facilitar a fiscalização. Mas, uma vez descumprida essa obrigação acessória, o que seria cabível é, no máximo, uma multa por descumprimento de obrigação acessória, mas jamais a vedação a um crédito válido e existente e vigente de uma empresa. E aqui eu repito, por violação ao próprio princípio da não cumulatividade. Além disso, até vale mencionar, existem decisões desse próprio Tribunal de Impostos de Taxas nesse sentido, de que cabe ao julgador verificar a existência do crédito, verificar a verdade material, e no Tribunal de Justiça de São Paulo existem inúmeras decisões nesse sentido. Mas o que nós entendemos é que esse tema não deveria chegar no judiciário. Afinal de contas, o processo administrativo, repito mais uma vez, é pautado pela verdade material, e por essa razão nós entendemos que a documentação deveria ser de fato analisada neste momento. Bom, acho que eram só esses pontos que eu queria levantar, que acho que não foram analisados corretamente na decisão de primeira instância, e nós entendemos que eles deveriam ser analisados nesse momento. Muito obrigada pela atenção e permaneço à disposição. Obrigado, doutora Fernanda. Cumprimento pela sustentação oral bem objetiva e foi ao ponto aí necessário aí para a sua defesa. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto. Doutor Douglas, com a palavra. Inicialmente, aqui tem uma questão que não comporta conhecimento, que é a questão do caráter confiscatório das multas. E aí, esse trecho do meu voto já é conhecido. Não há que se falar em legalidade da multa, pois aplicada em conformidade com a legislação de regência. Também não há que se falar em confiscatoriedade da multa, em prestígio do artigo 28 da Lei 13.457. Então, não estou conhecendo deste ponto aqui. Com relação ao mérito do recurso, no que diz respeito quanto à legitimidade do crédito, verifica-se que as alegações da recorrente não merecem prosperar e explico. Dentre as inconsistências apontadas, verifica-se que parte dos valores creditados não estavam lançados no SIAP e que tais notas não poderiam ser consideradas como parte do ativo imobilizado, e sim materiais de uso e consumo no estabelecimento, tais como óleos lubrificantes, sintéticos, brocas, fresas, limais, anéis de vedação, mandril, correias, entre outros, e que não dão direito a crédito, conforme constou da manifestação fiscal constante às folhas 4.047 e 4.049. Por consequência, a falta de correta escrituração do SIAP do autuado não está em conformidade com a legislação de regência e, por isso, compromete a averiguação da legitimidade do crédito. Por outro lado, diversamente do que alega a recorrente, não é simplesmente uma questão de falta ou incorreção na escrituração do SIAP que dê origem à glosa da compensação. Nós estamos diante de incorreta apuração de crédito de ativo imobilizado e não escriturado de forma correta.
Feitos esclarecimentos iniciais, transcrevo o texto da decisão recorrida, com as quais concordo, e me utilizo também como fundamento e razão de decidir. Então, item 1 do presente aí, versa sobre a glose de crédito do CMS de bens do ativo permanente, considerado indevido em decorrência do lançamento de notas fiscais emitidas com CFOP 1604, em valores superiores aos indicados nos registros fiscais de controle do crédito do CMS ativo permanente. Aí, transcreve a questão da Constituição, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, com relação à não cumulatividade. Em consequência, com estampado no artigo 155, parágrafo único, inciso 1 da Constituição, a Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir, estipula a não cumulatividade do imposto, que é o nascedouro do direito ao crédito, estabelece as condições para a sua fruição. Aí, artigo 19 e 20. Então, inciso 6, será objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista nesse artigo, no artigo 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar. A citação acima, apesar de longa, se fez necessária a fim de deixar claro que o direito ao crédito não é incondicional ou absoluto, como quer o defendente, haja vista as diversas condições indicadas no parágrafo 5º do artigo 20 supramencionado. Por força da Constituição e da Lei Complementar 87, é dito que o ICMS deve respeitar a não cumulatividade, no entanto, isso não quer dizer que o direito seja absoluto e que não esteja sujeito a condições estabelecidas pela legislação. Segundo essa mesma linha, a Lei 6374, em seu artigo 38, garante compensação do imposto e estabelece as condições para isso, tendo sido regulamentado pelo artigo 61 do RICMES. Assim, o contribuinte deve seguir os preceitos trazidos na legislação para que possa usufruir do direito à compensação do imposto, respeitando os mandamentos legais estabelecidos, conforme mencionado acima. No que tange ao direito ao crédito pela entrada do ativo imobilizado, para que seja garantido o direito à compensação, deve haver a correta escrituração do SIAP. É o que está previsto no artigo 20, inciso 6, da Lei Complementar 87 de 96, que estabelece a obrigação do contribuinte para efetuar o lançamento em livro próprio ou em outro local estabelecido pela legislação, para que seja controlada a apropriação e o aproveitamento desse crédito nos termos do parágrafo 5º, incisos 1 e 5 do mesmo artigo. Nessa direção, é fundamental analisar o que prevê a legislação tributária estadual acerca do SIAP, artigo 61 do RICMES, dispõe sobre a necessidade de se estabelecer um controle para fins de apropriação e aproveitamento do crédito do ativo permanente. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que é garantido o direito ao crédito do CMS decorrente da aquisição de ativo imobilizado, desde que escriturar o documento fiscal, assim como atendido os requisitos estabelecidos pela legislação. Consequentemente, para que haja apropriação do crédito decorrente de ativo imobilizado, a legislação prevê que o contribuinte deve escriturar o SEAP, conforme dispõe a Portaria CAT 25 de 2001 e a Portaria CAT 147 de 2009. A Portaria CAT 25, que se encontra em plena vigência, disciplina a apropriação do crédito do imposto relativo à aquisição de bens destinados ao ativo permanente e institui o controle de crédito CMS ativo permanente. O artigo 1º expõe que a finalidade do SIAP, que é o controle do crédito do imposto relativo à aquisição de bem destinado ao ativo permanente, chega a ser repetitivo, mas é de fundamental importância bem compreender a relevância do SIAP, que o SIAP possui no desenvolvimento da fiscalização quanto à correta fruição desse tipo de crédito, a fim de que se constate o real atendimento das condições de apropriação e aproveitamento impostas pela legislação. Aí tem transcrição de legislação da Portaria CAT 147. Aí, de início, entende-se sem maior esforço que a FD é obrigatório, sendo que deverá ser realizada em arquivo digital padronizado. Chama a atenção, disposto no seu inciso 2, de fundamental importância para o melhor deslinde da questão, que estabelece que o SEAP deverá ser apresentado na forma da FD, através da escrituração das informações pertinentes a esse controle na forma de arquivo digital padronizado. Artigo 3º, fala do layout, enfim, aí é do entendimento do contribuinte autuado que tanto a Constituição como a lei complementar garante seu direito ao acreditamento do imposto, tendo por base a operacionalização, seguindo controles próprios,
e qualquer imposição de restrições meramente regulamentares a esse direito é, obviamente, contrário ao exercício do direito previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar 87. Aí, transcreve trecho do artigo 100 do CTN. O SIAP, conforme já exposto acima, é de escrituração obrigatória, segundo o comando normativo da Portaria CAT 147, em seu artigo 2º, ao impor que a escrituração fiscal digital deverá ser efetuada pelo contribuinte mediante o registro eletrônico em arquivo digital padronizado de todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração. O controle de crédito CMS do SIAP, de que trata a Portaria 25. Deste modo, ao contrário do manifestado pelo defendente, o estabelecimento de condições, no caso específico, a correta escrituração do SIAP no formato FD não visa proibir ou impedir o direito ao crédito, busca apenas cumprir o que a legislação bem estabelece quanto à sua fruição, considerando que o direito ao crédito é garantido desde que atendidos os requisitos aptos a verificar a sua legitimidade. Portanto, não há que se falar em que a escrituração do crédito de forma diferente da prevista nas normas é um descumprimento meramente formal, prejudicando a não combatividade. O creditamento em desconformidade com as normas não cumpre os requisitos de legalidade e legitimidade, sendo indevido e, no caso passivo de aplicação da penalidade disposta no artigo 85, inciso 2, a linha J, sem prejuízo da glosa do crédito aproveitado irregularmente. O contribuinte apropriou-se dos créditos destacados nas notas fiscais anexas às folhas 67 e 80, constatando como natureza da operação 1604, crédito de ativo permanente. Todavia, nos registros fiscais de controle de crédito semestre do ativo permanente, SIAP, folhas 81.211, que servem de base para o lançamento de tais créditos, constante a legislação acima citada, os valores lançados pelo contribuinte são outros, bem inferiores. Registro que o crédito levado a efeito pelo contribuinte no livro SIAP foi aceito. O que se exige no AIN é a diferença apropriada maior das notas fiscais de entradas com CFLP 1604 e os valores lançados no campo de registros fiscais de controle do ativo imobilizado, DFD. Na defesa do contribuinte anexa registro fiscal de controle de crédito CMS de ativo permanente, retificado para todo o período da autuação, entretanto, não pode ser aceito, visto que somente após a ação fiscal é que o mesmo foi apresentado tanto que a folha 251, o defendente afirma textualmente que informa que preencheu novamente o SIAP, mas não foi possível realizar a transmissão, uma vez que o assunto já é objeto de auto-infração, porém complementou todas as informações faltantes. E aí, registro que no início, aí a questão do registro que o início do procedimento fiscal, que exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 88 da Lei 6374. E aí, portanto, sem o abrigo da espontaneidade, o procedimento levado a efeito pelo impugnante não tem o condão de afastar as exigências fiscais contidas no presente AIN. Frisa-se que, iniciados os trabalhos de verificação fiscal, no estabelecimento e constatado ilícito tributário, o agente administrativo tem o dever de constituir o crédito tributário por intermédio do lançamento de ofício, conforme artigo 142, parágrafo único do CTN e artigo 534 do RICMES. Então, ao verificar a diferença entre o montante indicado no SIAP e o contido nas notas fiscais de lançamento do crédito, CFLP 604, o fisco acertadamente lavrou o competente lançamento de ofício nos termos dos artigos acima transcritos. Então, portanto, não há o que prover. Diante do exposto, conheço em parte do recurso, na parte conhecida, eu estou negando provimento. Obrigado, doutor Douglas. Cumprimento pelo voto proferido. O processo está em discussão. Bem, não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Está lento aqui. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, não provido à unanimidade. Agradeço a presença da doutora Fernanda. Cumprimento mais uma vez pela sustentação oral. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Muito obrigada. Boa sessão. Bom dia para vocês. Obrigado, doutora. Próximo processo, eu vou agora seguir aqui a sequência da pauta. Como não há sustentação oral, vamos na sequência aqui da pauta normal, né? Então, vamos lá para o primeiro da pauta, DJ Indústria e Comércio, o AIN é o 4083306, relatora Maria Alice Formigoni. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra à doutora Maria Alice para que apresente o seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Orivaldo, bom dia a todos. Eu passaria a leitura do voto. Só um minutinho. O presente processo versa sobre a AIN 408330669, por meio do qual foram imputadas ao autuado infrações de falta de pagamento do ICMS, creditamento indevido do imposto e falta de escrituração de documentos no registro de entradas. Aí no item 2 do relatório, eu relaciono toda a sequência de atos processuais realizados. Tá? Então, já houve o recurso ordinário, depois contra-razões ao recurso ordinário, depois decisão de julgamento proferida pela segunda Câmara Julgadora, depois recurso especial, contra-razões ao recurso especial e decisão de parcial provimento ao recurso, aqui está errado, especial proferida pela Câmara Superior. Então, na decisão de folhas 628/641, foi reconhecida a nulidade da decisão de folhas 447 e 452, por falta de apreciação de argumento do recurso ordinário relativo ao item 1 do AIN, quanto à questão do termo inicial correto para a contagem dos juros de mora sobre o principal e multa, a partir do dia 20 do mês subsequente ou da saída das mercadorias, conforme a decisão normativa CAT 5 de 2016, ou a partir do primeiro dia do mês seguinte, conforme o AIN, de modo que o processo foi redistribuído a essa Câmara Julgadora para complemento de julgado exclusivamente com relação a esse tópico. Esse é o relatório. Então, a questão do termo inicial correto para a contagem dos juros de mora sobre o principal e multa foi suscitada exclusivamente no recurso ordinário, nada tendo sido apontado em relação a ela anteriormente em sede de defesa. Dessa forma, por se tratar de inovação da matéria recursal, a princípio tal matéria não deveria ser conhecida na presente instância, considerando-se que, segundo o artigo 47, parágrafo 5º da Lei 13.457, somente pode ser conhecida no TIT a matéria de fato e de direito que tenha sido anteriormente impugnada pelo autuado. Entretanto, como foi publicada a decisão normativa CAT 5 de 2016, que ele inclusive menciona no recurso, o termo inicial da incidência dos juros de mora nas infrações relativas ao pagamento do imposto. Posteriormente à defesa, em 25 de 11 de 2016, a defesa, salvo engano, era de 3 de 11 de 2016, e restando dúvida sobre admiti-la, a decisão normativa, como causa superveniente para a inovação da matéria recursal, entendo que a questão deve ser conhecida. O item 1 do AIN refere-se à infração de falta de pagamento do imposto em operações de remessa de mercadorias para industrialização por encomenda, em relação às quais não houve comprovação do retorno das mercadorias ao estabelecimento no prazo de 180 dias. Considerando-se o disposto no artigo 410 do RICMES, que determina que será exigido o imposto devido por ocasião da saída da mercadoria,
quando não se verificar o retorno dela ou dos produtos industrializados ao estabelecimento. Bem como na decisão normativa CAT 5 de 2016, e que o Código de Prazo de Recolhimento da autuada é o 1.200, conforme o artigo 2º, 6 e 3º, 5C do anexo 4 do RICMES, o termo inicial dos juros de mora para a cobrança do ICMS e cálculo da multa no item 1 é o 21º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, ou seja, no subitem 1.1 é 21/3/2014 e no subitem 1.2 é 21/6/2014. Ante exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário interposto, somente no tocante à questão do termo inicial correto para a contagem dos juros de mora, e dou-lhe provimento para que os juros sejam cobrados a partir do 21º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. Então, é esse o voto. Assim, a questão assim, peculiar desse processo foi justamente a publicação dessa decisão normativa após a defesa. E aí, eu coloquei, né, no item 7 aqui que resta dúvida sobre admiti-la como causa superveniente para a inovação da matéria, seria da matéria de direito, né? Que apesar dela não tratar de nenhuma modificação dos dispositivos, da legislação, ela traz o entendimento oficial da Fazenda sobre esse tema, e também, apesar dela não fazer menção ao entendimento anterior diverso, que eu entendo que não há, assim, acho que esse sempre foi o entendimento, mas o fato de ter sido publicada como decisão normativa pode dar margem a isso, a ser considerada uma matéria de direito como uma causa superveniente. Então, eu acho que nessa dúvida é melhor conhecer, inclusive porque o termo está incorreto mesmo. Era essa pergunta que eu ia fazer, Maria Alice. O termo inicial no DDF está incorreto, então. Está incorreto, porque o termo inicial no subitem 1.1 está 1º de março de 2014 e no subitem 1.2 está 1º de junho. Então está incorreto mesmo. Aí a gente, assim, por uma questão de processual, administrativa, a gente deixaria de conhecer e não acolheria essa questão. Então, acho que esse é o meu voto. Eu só vou corrigir aqui no relatório, no item 2, que eu mencionei recurso ordinário no finalzinho, é recurso especial. Prezados, eu fiz uma pequena alteração, então, no item 2, no finalzinho, tá? Aqui 2, item 8, decisão de parcial provimento ao recurso especial, que eu tinha colocado recurso ordinário. E no item 7, eu coloquei restando dúvidas sobre admiti-la como causa superveniente para inovação da matéria recursal de direito, tá? Acrescentei o de direito. Ok.
não tem. Bom dia, né? Não tem questão de juros nesse auto? Tem, ele já foi suscitado, só que na primeira decisão que julgou o recurso ordinário, eles já, acho que já tinham limitado, não? É boa pergunta, Flávio. Vou dar só um momentinho. O meu Teams aqui sumiu de repente. Entrei de novo, mas agora sim. Doutor Flávio tem razão. Tem a questão dos juros, porque a outra decisão foi proferida, acho que em 2017, né? Quando ainda nem havia sido revisada a súmula. E só que acho que talvez seja o caso do doutor Tabir fazer um voto de preferência pedindo a redução. A gente pode já declarar diretamente. Eu posso fazer. Agora, eu penso o seguinte, essa decisão, se eu não me engano, só está sobre os outros itens desse auto que estão em recurso especial, estão sobrestados para análise pela especial, né? E essa questão está lá também, né? Essa Então, não sei questão se vai acabar o especial sendo vai voltar para o enfrentada. especial, né? Porque aqui voltou para conhecimento realmente só dessa matéria da CPR. Eu poderia até fazer, mas não sei se seria. Todas as outras matérias estão lá para ser julgadas no especial, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou acrescentar um parágrafo fazendo essa observação, como o processo foi devolvido, encontra-se sobrestado. Nessa oportunidade, não vamos nos manifestar sobre a questão da correção dos juros de acordo com a nova súmula. Eu concordo com o Tabir, como as matérias estão sobrestadas na superior, eles vão acabar analisando lá. Enfrentando. Mas a Marielle fazendo essa observação no voto, aí chama a atenção lá da superior, mas dificilmente passa batido lá, viu? Eu fiz algumas substituições lá, a representação faz petições incidentais ali, em sede de recurso especial, eles têm... Enfim, E isso está no próprio recurso do contribuinte também está, né? Então está no relatório aqui do especial também está, falando dos juros superiores da Selic, então certamente vai ser enfrentado, sim, então, nesse momento. se está lá, se é objeto da matéria que está suspensa lá... Eu estava dando uma olhada aqui, eu participei do julgamento desse recurso especial, eu acho que eu estou impedido, então, né? Está impedido, está impedido. Então, manifesta o impedimento... Tá mesmo, tá aqui Ainda bem que tô vendo você o seu viu. nome aqui no voto. Retiro meu palpite aí, então, sobre os juros. Mas o seu palpite não foi acolhido, de qualquer maneira. Foi parcialmente, né? Foi parcialmente. Eu acho que a Maria Alice precisa registrar o voto para você declarar impedido. Me parece. Eu só vou complementar com aquele parágrafo, estou terminando e eu já registro. Acho que já dá sim. Mas, assim, sobre o voto em si, vocês estão de acordo? Sim, eu estou de acordo.
Só um momentinho. Pronto. Eu coloquei assim, acrescentei o parágrafo 10, por fim, considerando-se que o prosseguimento do recurso especial encontra-se sobrestado, deixarei de manifestar-me nessa ocasião sobre a adequação dos juros de mora à súmula TIT 10 revisada. Ok, eu acho que ficou adequado aí, Maria Alice. Eu coloquei conhecimento parcial do recurso ordinário. Sim, porque acolheu uma parte do que estava sendo alegado, né? Apesar de ser fato superveniente, mas acolheu o recurso, né? Passou a ser integrante do recurso, né? Bom, o Flávio já declarou impedido, né? Declarou impedido, então eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido, à unanimidade nos termos do voto da relatora. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. NS Alimentos, o AIN ao 4, 133, 769. Eu sou o relator.
Vou fazer o... Opa. Ué, saiu aqui do sistema. Caiu meu sistema aqui. Deixa eu ver se eu vou... Ah, voltei. Tá aqui. Não caiu, não. Eu tinha perdido aqui a janela. Bom, eu vou registrar depois, porque é um caso aqui diferente. Até dá para eu registrar já, mas eu vou fazer o registro posteriormente. Vamos lá, não há sustentação oral, vou direto ao voto. Então, aqui é uma retificação de julgado, né? As acusações são falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal e o item 1, recebimento de mercadorias em operações isentas de ICMS, conforme apurado por levantamento fiscal, item 2, e recebimento de mercadorias, de diferenças de mercadorias, de tipo de mercadorias, também por meio de levantamento fiscal. A decisão de primeira instância, aliás, a decisão de primeira instância, ela cancelou o item 1 e manteve os itens 2 e 3. A 11ª Câmara Julgadora proferiu acórdão revertendo o cancelamento do item 1, né, dando provimento ao recurso de ofício, restabelecendo o item 1 e mantendo os itens 2 e 3. Diante disso, o contribuinte interpôs recurso especial e retificação de julgado. Então, eu vou ao voto da retificação de julgado. Trata-se de retificação de julgado interposta pelo contribuinte às folhas 6.232 a 6.234, em face da decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso de ofício para restabelecer integralmente o item 1 e por negar provimento ao recurso ordinário, mantendo os itens 2 e 3, cujo pedido fora admitido pelo ilustre presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, às folhas 6.248 dos autos. As acusações fiscais são de falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICNS, item 1, recebimento de mercadorias em operações isentas de ICMS, conforme apurado por levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICNS, item 2 do AIM, e recebimento de mercadorias, diferenças de patinho e paleta, conforme apurado por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICNS, sendo que o ICMS está sendo cobrado por solidariedade em relação ao item 3. A retificação de julgado tem por objeto a anulação da decisão retificanda de folhas 6.224 a 6.227 por erro de fato e cerceamento de defesa, dado que, pelo relatório do voto condutor, foi consignada a presença do procurador do contribuinte no julgamento proferido pela 11ª Câmara Julgadora do TIT, mas, na verdade, segundo alega, não houve intimação do contribuinte ou de seu procurador sobre a designação da data de julgamento da sessão realizada em 16 de julho de 2021, de modo que fora tolhido o direito de sustentação oral da parte passiva, não obstante o tempestivo protesto. Pelo princípio da fungibilidade, recebo a presente retificação de julgada, que veio incorretamente nominado de embargo de declaração, eis que tal figura não tem previsão na Lei 13.457. O artigo 15 da Lei 13.457 prevê os requisitos do pedido de retificação de julgado. Portanto, é imprescindível que o recorrente demonstre de forma cabal e clara o erro de fato ou a incongruência do julgado retificando. No presente caso, a questão que se apresenta é deveras peculiar e curiosa. Não obstante a certidão de intimação de folha 6.222, de fato e de direito, restou consignado no relatório do voto condutor, as folhas 6.224, de forma clara e irretorquível, que o contribuinte esteve presente à sessão de julgamento no dia 16 de setembro de 2021, nos seguintes termos, abro aspas, na data aprazada, o patrono da autuada compareceu à sessão para sustentar oralmente suas razões. Passo ao voto, e aí fecho aspas.
No entanto, as folhas 6.223, inexplicavelmente, abro parênteses aqui, até porque não há qualquer despacho do presidente da Câmara que pudesse esclarecer alguma situação excepcional ocorrida, fecho parênteses. Foi registrada a desistência presumida do direito de sustentação oral pela ausência injustificada da parte ex-vindo do artigo 5º, parágrafo 4º do regimento interno do TIT. Com efeito, constou que, abro aspas, o interessado não compareceu para realizar a sustentação oral, o que importou em sua desistência, de acordo com o artigo, parágrafo 7º, artigo 5º do regimento interno do Tribunal de Impostos e Taxas. Fecho aspas. Voto ao meu voto. Nessas condições, mostra-se insofismável o erro de fato consistente na contradição entre a presença da parte passiva no ato da sessão de julgamento, conforme indicado no voto do ilustre relator, e a desistência da sustentação oral presumida pela ausência do recorrente, conforme certidão de folha 6.223, implicando, em última análise, no cerceamento de defesa do contribuinte, dado que há reiteradas manifestações nos autos quanto ao interesse em exercer tal direito. Ora, as folhas 2.339, em sede de recurso ordinário, o recorrente protestou tempestivamente pelo direito de aduzir sustentação oral, visando defender todo o alegado no apelo interposto, em observância ao disposto no artigo 44 da Lei 13.457 e ao artigo 109 do Decreto 54.486. Após o julgamento proferido pela 11ª Câmara Julgadora, que restabeleceu o item 1 do AIN e manteve os itens 2 e 3, foram interpostos recurso especial e a presente retificação de julgado, contendo argumentos veementes quanto à necessidade da realização da sustentação oral e apontando o prejuízo processual sofrido. Ressalte-se que a sustentação oral, de um modo geral, é recomendada para que a parte, geralmente na pessoa de seu procurador, possa enfatizar questões de fato determinantes no julgamento do recurso. Efetivamente, no caso subexame, a sustentação oral era plenamente pertinente e justificável na medida em que o processo administrativo conta com milhares de páginas, dentre as quais o auto de infração vem instruído com cerca de 6.100 páginas de documentos, folhas 13 a 2.251 e de folhas 2.340 a 6.199, fecho parênteses, bem como há 3 acusações fiscais imputadas, sendo uma delas exigindo o imposto por solidariedade, e ainda foi interposto o recurso de ofício contra a decisão que cancelou o item 1 do AIN. De start, mostra-se evidente o prejuízo ao direito à ampla defesa, devendo incidir as regras do artigo 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Que Ovenda foi o precursor do princípio da oralidade no processo, triunfando não só na legislação italiana, como também mundo afora. Posteriormente, tal cânone do direito foi reafirmado por Calamandrei. A sustentação oral é a oportunidade que tem a parte ou advogado de sustentar no dia do julgamento e perante o colegiado julgador da tribuna e oralmente as razões do seu recurso e suas contrarrazões ao recurso da parte ex-adversa. No Código de Processo Civil de 2015, a oralidade e a sustentação oral estão contemplados nos artigos 358, 937 e 942. No que toca à possibilidade de sustentação oral, o advogado, consoante nova redação do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia, poderá, e aí eu transcrevo aqui os incisos 9A, 10 e parágrafo 2º-A do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Voto ao meu voto. Observe-se que o Estatuto da Advocacia inclui o processo administrativo no âmbito do direito impostergável do advogado de sustentar oralmente. O legislador bandeirante, implementando o princípio do devido processo legal, estabeleceu no artigo 44 da Lei 13.457 o direito do exercício à sustentação oral nos seguintes termos, que aqui eu transcrevo. A relevância da sustentação oral no contencioso administrativo tributário paulista foi reconhecida pelo legislador com a ampliação do prazo de 5 minutos para 15 minutos, consoante disposto no artigo 9 do Decreto 54.486, com redação dada pelo Decreto 63.122, de 27 de 12 de 2017. E aqui eu transcrevo as duas redações. Tendo em vista o pedido do contribuinte nesta retificação de julgado e as peculiaridades e as particularidades que cercam o presente caso, considero prestigiar o devido processo legal, garantindo o exercício do direito à sustentação oral
para não acarretar cerceamento de defesa, evitando-se, inclusive, questionamentos na Câmara Superior ou no Poder Judiciário. Na esteira dos princípios esculpidos no artigo 2º da Lei 13.457, abro parênteses, princípios da publicidade, da economia, da motivação, das celeridades, assegurados de contraditória e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, fecho parênteses. Conheço da retificação de julgado, eis que presente os requisitos do artigo 15, para, no mérito, dar provimento anulando a decisão retificando. Ante o exposto, conheço da retificação de julgado, dou provimento para anular o acordo da 11ª Câmara Julgadora, depois de 6.224, 6.227, devendo outra ser proferida mediante oportunização ao contribuinte para aduzir a sustentação oral de acordo com o artigo 44 da Lei 13.457, nos termos fundamentados. Transcorridos os prazos processuais de direito, retorne os autos ao relator. Este é o voto, submeto à discussão. Muito bem. Doutor Orivaldo, parabéns pelo voto, muito bem feito, está uma verdadeira aula, e acho que para mim não restou dúvida, eu vou acompanhar. Não tem como não anular essa decisão. É um caso bem diferente. Eu também parabenizo pelo voto e acho que também não tem o que fazer, senão anular para oportunizar aí a sustentação oral. Vou acompanhar. Eu parabenizo pelo voto. Aqui na Câmara ninguém tem o costume de colocar essa observação, né? Na Câmara Superior, para evitar esse tipo de problema, o pessoal já está colocando superada a fase de sustentação oral, conforme certificado nos autos, né? Exatamente. Porque é uma questão bem sensível do processo, né? E causa realmente esse problema aí, né? Se colocava, era costume se colocar no processo físico, né? Porque Isso. não pode registrar, né? Aí batia um carimbão, assim, depois, né? Em seguida. Não sei se você se lembra. No físico dava para pôr, não, né? Exatamente. Doutor Orivaldo, cumprimentar o senhor pelo voto. A representação tem uma posição um pouquinho diferente. Eu gostaria de gravar a manifestação. Eu deixei ela pronta. Infelizmente, não deu para eu encaminhar antes. Mas simplesmente para a gente deixar consignado, eu já vi que, como vamos ser o deslinde aqui do caso, mas só para deixar consignado mesmo. Não, sem problema. Acho que o senhor precisa registrar o voto para eu poder solicitar. Isso, Senão eu não consigo. Realmente eu estou com uma dúvida aqui de registrar o voto, porque se eu colocar aqui conhecido e anulação da decisão anterior, ele vai para a defesa. Ele não volta para a Câmara. Não vai para a Câmara. A única alternativa aqui, por isso que eu até deixei para registrar depois, a única alternativa que eu tenho é aquela situação de a gente registrar somente não há questão antecedente e devolver para o relator, porque eu não vejo outra alternativa aqui. Não sei se vocês têm alguma outra sugestão, porque é uma situação bem... talvez, doutor Orivaldo, o que pudesse fazer é fazer um despacho no processo também, né? Falando, olha, não conseguimos fazer para devolução para nova distribuição, né? Sim. Aí coloca um despacho no processo para ficar bem consignado, que embora possa até sair algum problema na publicação, a gente sabe que não vai ser o relator o senhor, vai ser o relator uma nova distribuição, provavelmente, né? Provavelmente. Fosse razoável colocar como um despacho do processo, um despacho da sessão, essa informação. Aí acho que deixaria bem claro e o processo seguiria o seu trâmite normal, que seria uma nova distribuição, né, pelo presidente. Exatamente. Eu vou ter que fazer isso daí, viu? Eu creio que seria o caso. Então, eu vou registrar o voto, não há questão de fazer o despacho. Perfeito. E aí eu já faço a manifestação rapidamente. Sim.
Estava pensando aqui, se eu converter o julgamento em diligência, ele volta. Presidente. Eu acho que era melhor, viu? Porque se eu colocar não há questão antecedente, ele vai pedir para conhecer o recurso ou não conhecer ou conhecer parcialmente. E aí, necessariamente, eu vou ter que dizer sobre o mérito. Uhum. Vai ser uma confusão, viu? Poder fazer até como se fosse uma diligência para o presidente do Tite, né? Fica como diligência, mas voltaria para uma Isso, nova distribuição, né? exatamente. Perfeito. Eu acho que eu até vou. Bom, eu acho o dispositivo final é aquilo lá mesmo. Então eu vou fazer a conversão e fazer esse despacho para o presidente fazer a, a, a distribuição, né, ou a redistribuição do Sim. processo, né? Perfeito. Então eu vou fazer a conversão em diligência. Está todo mundo de acordo aí com essa? Queria compartilhar essa situação porque, bom, o Tabir já está concordando, mas acho que está todo mundo Sui de acordo. generis, né? Mas Sim, estou de acordo. Porque não tem como registrar isso, viu? É. É uma situação bem É que o diferente. sistema não previu, né, essa situação não de. permite, né? Talvez tinha que ter alguma previsão de retificação de julgado para constar um dispositivo lá e integrar o voto, né? Mas não Justo, tem. justo. Eu creio que vai ter que ser esse processo vai sair um pouco da fila ordinária, né? Vai acabar tendo que trabalhar ele, como não tem todas as coisas automáticas, ele vai acabar tendo uma redistribuição não automática, né? Ou até uma publicação à parte, a manual, sei lá. Porque, veja, fica uma coisa estranha. Eu poderia registrar o pedido de retificação de julgado como conhecer e dar provimento. Só que aí eu vou ter que mexer no recurso de ofício e eu vou ter que alterar também o recurso de ofício e o recurso ordinário. Não tenho como fazer isso. Não. Não é uma alteração da decisão. Na verdade, só vai anular a decisão. Porque aqui, se eu abrir aqui, ó. Aí eu teria que anular a decisão anterior, mas vai para a defesa, de qualquer maneira. Não tem Voltar para a defesa. Então, eu vou fazer a conversão em diligência, que eu acho que é o melhor, porque aí o presidente ele tem condições de dar destino para o processo, né? E redistribuir. Perfeito. É a melhor coisa mesmo. Então, estou registrando aqui como conversão em diligência e vou fazer um despacho aqui no. Estou concedendo aqui, Tabir. Muito obrigado. Vou fazer um despacho do processo, então. Pronto, eu não vou nem ler para não tomar muito tempo, mas é simplesmente no sentido de que existe realmente o erro de fato, mas que a intimação do contribuinte está da forma do artigo 44, que não, né, que não existe uma intimação só para ele, né? Ele tem que acompanhar lá na publicação da pauta, né? Então, que isso não seria o suficiente a motivar a anulação da decisão. É só nesse sentido mesmo, mas respeito, logicamente, a decisão e compreendo os motivos. Obrigado, Tabir. Eu fiquei com receio aí de anulações na Câmara Superior e o processo fica mais demorado ainda. Ou até no Judiciário. Ou até até no Tribunal Judiciário, né? Justamente. Eu estou fazendo o despacho aqui, depois eu leio para vocês, tá? Perfeito.
Bom, então eu vou ler aqui como é que ficou o despacho do processo. Aí, se vocês quiserem sugerir alguma mudança, né? Então, coloquei assim, ó, no presente caso, a Câmara conheceu e deu provimento à retificação de julgado à unanimidade para anular o recurso ordinário por cerceamento de defesa. No entanto, o sistema do EPAT não permite o registro do voto para anular a decisão anterior e retornar o processo para a fase de ordinário. Assim, o registro foi como conversão do julgamento em diligência para que o presidente do TIT possa distribuir ou redistribuir o processo com ou sem prevenção. Doutor Divaldo, só colocaria aqui ordinário e ofício, né? Ali no começo. Ah, é verdade. Né? É verdade, eu esqueci. Porque tem recurso de ofício também, é verdade. Justo. Isso. Já acrescentei. Tudo bem? Ficou claro, né? Aí a situação, né? Tudo bem, Tabir? Então, mas já acrescentei aqui. Bem. Então, doutor Divaldo, no comecinho ali, ó, no presente recurso, a Câmara conheceu, deu provimento à retificação para unanimidade, anular o recurso de ordinário. Acho que aqui em cima também porque anulou as duas decisões, né? É verdade. Desculpa de novo. Não, não, Desculpa de tudo novo. bem. Não, não, vamos lá. Aqui é fácil de Só anular, barra ofício, né? Sei lá. para anular a. Recurso ordinário o Na recurso verdade, a convencional. decisão, né? Exatamente, justo. Então, vamos lá. No presente caso, a Câmara conheceu e deu provimento à retificação de julgado à unanimidade para anular o acórdão proferido em relação ao recurso ordinário e ao recurso de ofício por cerceamento de defesa. No entanto, o sistema de debate não permite o registro do voto para anular a decisão anterior e retornar o processo para as fases de recurso ordinário e de ofício. Assim, o registro foi feito com conversão de diligência para que o presidente do TIT possa distribuir ou redistribuir o processo com ou sem prevenção. Agora ficou, Perfeito. graças ao Tabir aqui, Graças ao senhor. Saiu Graças perfeito. ao senhor. Muito bem, então o Tabir então apresentou a sua manifestação, né, Tabir? Você resumiu aí a sua manifestação, né? Que é a questão Justo, da intimação, né? justo. Então, diante da intervenção de todos, estou encerrando os debates. Doutor Orivaldo, Oi, no caso do voto, o último parágrafo não teria que ser alterado? vamos lá, reabrir os debates aqui, vamos lá. Porque aí é verdade, porque eu estava retornando para o relator, né? Eu vou alterar aqui. Vou alterar porque aí eu fico adequa com o despacho que eu proferi. Ficar
Então, eu deixei assim, Flávio, transcorridos os prazos processuais de direito, os autos deverão seguir para a presidência do TIT para determinar nova distribuição. Tá. Deixa eu salvar aqui para você ler. Tá de acordo aí, Flávio? Você... Não apareceu para mim aqui ainda. Ué. Então, deixa eu... Ah, não, sai, tá sim. Apareceu? Eu vou registrar, então. Só, acho que talvez fique... Conseguiu visualizar agora? Sim. Tá de acordo? Acho que ficou alinhado agora com o despacho, né? Bom, posso então encerrar os debates? Então, encerrando os debates, eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, retificação de julgado conhecida e provida para anular o acórdão da 11ª Câmara Julgadora, a unanimidade. O registro do voto ficou como conversão em diligência por impossibilidade de registro do voto nos termos do decidido, né? E então o processo vai para a presidência para que ele determine a distribuição ou redistribuição do processo. Julgamento encerrado. Passamos então ao próximo e último processo da pauta de hoje. O último processo da pauta está aqui, Labterap, Laboratório de Produtos Naturais Eireli. O AIN é o 4.149.787. Relatora Maria Alice Formigoni. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente seu voto. Pois não, doutor Orivaldo. Então, infração de falta de pagamento do ICMS e substituição tributária no período de julho de 2017 a junho de 2020. Na primeira instância, o AIN foi cancelado parcialmente apenas para readequar a taxa de juros em razão da súmula TIT 10 revisada. Aí a autuada entrou com um recurso ordinário, solicitou o cancelamento da autuação, alegou preliminarmente a nulidade da autuação por não ter sido intimada pelo portal da secretaria. Também alegou que as notificações encaminhadas a ela restaram evadas de nulidade, pois o demonstrativo elaborado pelo fiscal deveria ter relacionado as notas fiscais, discriminando-as uma a uma, e que teria havido suposta falha com relação à apuração dos valores devidos. Também não observou a existência de pagamento do ICMS, né, o fiscal, e no mérito alega que, apesar de supostamente não ter recolhido o ICMS antecipado, também não se creditou desses valores
Então, como ela não se creditou, não recolheu, mas não se creditou, então inexistiria obrigação tributária. Também se insurgiu contra multas e juros superiores aos previstos legalmente, solicitou o recálculo do real valor, expurgando dos cálculos a capitalização e acréscimos ilícitos e pediu diligências para constatação dos reais valores devidos. Aí a representação fiscal apresentou contra-razões pedindo não provimento do recurso ordinário. Então, primeiramente, eu não conheço do recurso ordinário com relação às alegações sobre multa e o montante da multa aplicada e a atualização da base de cálculo, né? Em virtude do artigo 28 da Lei 13.457. Quanto às preliminares suscitadas, a primeira alegação sobre não ter sido devidamente notificada não procede, porque ela foi regularmente notificada, conforme se pode verificar folhas 782 a 785. Tá aqui no item 7, eu transcrevi um trecho da decisão recorrida, que eu também acho que é interessante com relação a essa alegação dela. Com relação a nulidades das notificações encaminhadas durante a fase fiscalizatória, ela não demonstrou claramente quais seriam essas nulidades. Se referia ao demonstrativo elaborado pelo senhor fiscal, só que o demonstrativo que consta do processo, ele, juntado a folhas 10/651, traz todos os elementos necessários à identificação das operações e ao cálculo do imposto cobrado no AIM. Aí também são pertinentes as observações constantes desse item 25 da decisão recorrida que eu transcrevi, né? Em que ele se reporta ao artigo 22 da Lei 13.457 de 2009, mencionando que é permitida a juntada de demonstrativos só relacionando os documentos fiscais, desde que as operações sejam individualmente discriminadas, e que ele poderia ter contraditado o demonstrativo com indicação precisa do eventual erro em correção encontrados, com a correspondente comprovação, mas isso não ocorreu. Também alegou que não foi considerada a existência de pagamento do ICMS, essa alegação não procede, pois conforme se observa no demonstrativo de folhas 9 e consta do relatório circunstanciado, a folhas 8 foram abatidos dos montantes mensais os valores recolhidos anteriormente pelo contribuinte e os valores reclamados pelos autos de infração 4.137.134 e 4.137.135. As alegações de mérito são manifestações de inconformismo com a autuação e com a legislação tributária, bastante vagas, e indicam que não houve controvérsia sobre o cometimento das infrações. A alegação mais palpável de que ela não poderia ser cobrada do imposto por não ter se creditado não tem nenhum cabimento. Como bem observado pela representação fiscal, o fato dela ter ou não se creditado é completamente relevante para configurar a infração, né? Para afastar a infração. Pois são fatos distintos e desconexos. Quanto ao pedido de realização de diligência, entendo que não restaram dúvidas, nem é necessário nenhum esclarecimento sobre a matéria de fato abordada no processo, de modo que não vislumbro nenhuma razão para converter o processo em diligência, conforme o artigo 25 da Lei 13.457. Então, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento para manter intacta a decisão recorrida. Obrigado, doutora Maria Alice, cumprimento pelo voto, muito conciso e muito claro. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, o registro do voto já foi feito. Então, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação de presença para quórum de votação.
Tive um problema aqui, já estou voltando. Muito bem, todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, conhecido em parte e na parte conhecida não provido à unanimidade. Estou, então, encerrando o julgamento. E com o encerramento deste processo, eu declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Eu agradeço a todos pelo empenho, pela produção, pelos debates. E estou agora encerrando a sessão no EPAT. Sessão encerrada no EPAT. Vou verificar aqui só a ata, né? Em especial a questão lá do despacho. Muito bem. Muito bem, então, encerrado a sessão, eu peço que o Oswaldo possa encerrar também a transcrição.